Quem acompanha meu canal sabe que com frequência eu tenho reclamado da incapacidade não só do governo Lula, mas da esquerda de uma maneira geral, de se comunicar com o povo, de se comunicar com clareza. Porque às vezes as pessoas pensam que você falar, tudo aquilo que você vai falar vai ser compreendido. E não é assim. Uma das coisas que está mais pegando no Brasil atualmente e que está pegando para o governo de verdade é a questão da inflação dos alimentos. Claro que não adianta falar que, mas no governo Bolsonaro era mais caro. Sim, mas o governo atual assumiu com a proposta de baixar. Baixou? Baixou. É mais barato do que antes? É. Mas veja, não importa. Nenhuma realidade em 2025 importa. Importa a narrativa da internet, importa o que circula nas redes e importa o que as pessoas acham. Se você puxar pela memória, você vai lembrar que a esquerda um dia se conectou com o povo. Quando foi isso? Antes do Lula assumir o governo. Lá atrás, em 2003. Governa muito bem, não teve sucesso a doideira da imprensa de fazer com que o mensalão colasse no Lula, não colou. Teve gente do PT que foi pra cadeia, etc. Mas o que acontecia? Aí entrou aquela máxima daquele assessor do Bill Clinton que falava: é economia, estúpido. A partir do momento em que o governo Lula melhorou a vida das pessoas, o cara podia falar o que fosse, que não colava. A partir de 2003 até o impeachment da Dilma, até um pouco antes do impeachment da Dilma, até o final do primeiro mandato da Dilma, o governo não tinha maiores dificuldades em falar com o povo. Porque não precisava, o mundo era outro. As pessoas sentiam a realidade no supermercado. A internet era uma coisa que existia, mas era meio que incipiente, não tinha essa loucura de redes sociais. Não é que não circulassem e-mails com um monte de fake news, circulava. Isso existe desde que existe e-mail. Mas a coisa era diferente. E, além de tudo, a parte mais pobre da população não tinha acesso aberto à internet. Então fazia com que eles não tivessem tanto acesso ao fake news o tempo todo. As fake news vinham da televisão. Só que vinha de uma maneira um pouco mais empacotada, mais discreta e tal. Tanto é que o escândalo do mensalão não colou no Lula. Só que o tempo foi passando, as coisas foram se modificando, uma série de situações se modificaram, entre elas a comunicação, o nascimento das redes sociais, o espalhamento de fake news e o governo. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. O pessoal ficou ali achando que nós estamos ainda nos anos 2000, e já faz tempo que nós não estamos. Isso eu falo com todo dia, eu falo aqui no canal, nos vídeos que a gente faz. A incapacidade do governo de se comunicar e ser compreendido. Eu tenho tido crises quando eu vejo algumas coisas, alguns videozinhos de TikTok, e olha que agora tá melhor, depois que o Sidônio entrou. Porque até um mês atrás dava desgosto de ver. Mas eu vejo ali os videozinhos na internet, uma coisa dinâmica, blá blá blá. Mas gente, ok, tá melhor, mas não é isso. Sabe por que não é isso? Porque eu canso de ver, por exemplo, seja o Lula, seja um ministro, alguém falando tantos bilhões foram enviados para o estado tal, para fazer não sei o quê. Gente, não é isso. O cara que está na casa dele, a pessoa simples, ele não tem a menor ideia do que é 1 bilhão. Ele não sabe, ele nunca vai saber. E ele não está errado, não é a realidade dele. Não adianta o Haddad ir num vídeo, na televisão, mas o ICMS é estadual. Gente, as pessoas não fazem, não tem essa concatenação. Outro dia, quando perguntaram justamente sobre o preço da gasolina, aí o Lula me lança essa. A gente vai se reunir ali com a Haddad e tal. Que mané reunir! Chega de reunião, nós temos que ter coisas práticas, sabe? Não dá. Outro dia um cara perguntou ali pro Milei, numa entrevista lá na Argentina, tipo, presidente, você sabe quanto é que custa não sei o que no mercado? Cara, não. E tal coisa? Não. É isso que pega. Por quê? Porque as pessoas têm que estar conectadas com o dia a dia, o povo simples. Você sabe qual é a diferença? Por exemplo, você vai fazer um videozinho de internet. Você sabe qual é a diferença entre você fazer um vídeo todo lindo, maravilhoso, cheio de produção, e aquele vídeo que o cara pega o celular e fala uma groselha e o povo acredita? Sabe por quê? Porque o povo se identifica com aquele troço ali, ó, simples. Se identifica com o Lula com o macacão sujo de graxa. Você lembra disso? Nós tivemos, o Lula teve, que para ganhar a eleição em 2002, ele teve que vestir paletó e gravata. Ele teve que ficar um novo Lula, teve que fazer a carta aos brasileiros.
Só que era outro momento do planeta, gente. As coisas mudaram. Hoje, o que pegaria é se o Lula vestisse o macacão de novo. Claro que eu tô falando de maneira metafórica. Porque o que você mais escuta do apoiador do Bolsonaro é que ele é igual a gente, ele fala besteira. Ah, Marcela, mas ele tem que ser um ignorante para se conectar com o povo. Não, gente. Agora, é inegável, você não precisa gostar do que eu vou falar, é inegável que o Lula, Luiz Inácio, o CPF Lula é uma coisa, o Lula presidente, o CNPJ Lula é outra coisa. Esse aqui tem que ser um personagem conectado com o povo. Esse cara tem que ser um comunicador conectado com o povo. E não é que o Lula nos conecte, ele se conecta. Só que você não pode esperar que o Lula faça tudo sozinho. Só que hoje, em termos de conexão com o povo, quem ganha mais? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Porque se eu vejo um cara do meu campo político, daquela pessoa que eu simpatizo, falando alguma coisa na internet e eu simpatizo com aquela coisa que ele falou, joia, eu vou acreditar. Agora, se eu vejo um cara que não é do meu campo político, como a maioria das pessoas do Brasil, elas não têm um campo político definido. E aí eu vejo um cara falando um troço que eu nem entendo direito, tipo, 10 bilhões para não sei aonde. Isso pro povo é zero. Ele não tem ideia do que é isso. Porque nem você que está assistindo esse vídeo tem ideia do que é isso. É 10 bilhões. Você nunca vai ver isso na tua vida. Você não sabe quantas casas dá para fazer com 10 bilhões. Você não sabe que tipo de infraestrutura dá para fazer, quantas pontes. Você não sabe. Eu também não sei. Então, isto é falar besteira. Nós precisamos reconectar as pessoas com aquilo que é compreensível para o povo. O deputado Renato Freitas, aqui do Paraná, deputado estadual, ele tem uma visão muito clara sobre o assunto. E ele mostra, nesse trecho de uma entrevista que ele deu, de um debate que ele fez lá do ECL, ele mostra, por exemplo, quando ele fala que as pessoas, o povo tem que estar conectado, o governo tem que estar conectado com as ruas. E aí eu pergunto, o que aconteceu que as pessoas não estão sendo ouvidas pelo governo? Porque elas estão nas ruas e estão procurando alguém que as ouça. Sabe quem está ouvindo? A extrema-direita. O governo está ouvindo? Tenta atender. É verdade, está tentando. Só que o governo não faz a utilização correta da comunicação. E aí as pessoas acham que quem os está escutando é a extrema-direita. E, portanto, eles se identificam com ela, com a extrema-direita. Urgentemente ouvir o clamor do povo. E o povo reclama nas ruas pelo fim do sistema arcaico, exploratório, corrupto e violento em que nós vivemos. O Estado brasileiro tem que ser discutido e tem que ser retirado um câncer de dentro dele, que é o que o povo quer. Quando o povo fala que quer menos Estado, não é porque o povo é inocente e cai na balela do neoliberalismo apenas, não. É porque o povo olha lá e vê que um conselheiro do Tribunal de Contas ganha 40, 50 mil reais por mês, não trabalha 4 horas por dia, 3 dias na semana, e manda o estagiário trabalhar, manda os analistas trabalhar e vivem vida de marajá, com esquemas de corrupção que faz vista grossa aquilo que deveria ser fiscalizado. Nós temos um judiciário corrupto, visceralmente corrupto. Esse tipo de Estado, esse tipo de democracia que o povo não participa e apenas é explorado, tem que cair junto, obviamente, com o capitalismo, que é o que lhe dá sustentação, que faz do Estado um mero comitê da burguesia. O Estado é um espaço onde a burguesia se encontra e combina a divisão do espólio. O povo quer cortar um pedaço do Estado, começando por essas pessoas. E nós temos que fazer coro com o povo e não ser os guardiões da institucionalidade, do status quo, da ordem, que nunca foi ordem, sempre foi caos. Não podemos nós ser os conservadores desse estado de coisas. Nós temos que modificar o que nós vamos falar para o povo, como nós vamos falar para o povo, para trazer as pessoas novamente para o lado correto da força. Nós temos que simplificar o discurso. Só isso.